Então, boa noite, meus irmãos. Nessa quarta, nós vamos começar um novo estudo. Nós vamos estudar o capítulo 8 de Apocalipse. No capítulo 8 de Apocalipse, nós começamos o capítulo, na abertura do 7º selo. E no capítulo 5 de Apocalipse, a Bíblia nos diz: "E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos." Que essa noite a gente possa aprender um pouquinho mais sobre essa parte das Escrituras que diz que os selos seriam abertos. Que a gente aprenda um pouquinho mais e que a gente lembre que o único que foi digno de desatar esses selos foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que está vivendo, reinando para todo sempre. Aquele que foi para a cruz e morreu por nós. E por isso existe dignidade nele em abrir os 7 selos. Que Deus nos use nessa noite. Eu aqui com os irmãos na gravação desse culto e os irmãos em casa mais uma vez, até que o Senhor nos permita que você esteja comigo aqui, na verdade não só comigo, mas comigo, pastor Viana, e os irmãos que estão trabalhando para que o culto continue a acontecer. Vamos continuar orando pela nossa cidade, orando para que Deus possa nos abençoar. Vamos cantar uma canção agora que diz que ele é o leão da tribo de Judá. Seria muito bom, claro, se os irmãos estivessem comigo, para que a gente fizesse aquele grande coral, as pessoas cantando com bastante alegria, uma canção que realmente nos empolga e nos lembra de muitas coisas, inclusive desse texto. Ele é a nossa esperança, irmãos. Ele é a esperança de Israel, mas ele é a nossa esperança. Nunca se esqueça disso. O povo da esperança tem esperança por causa de Cristo, de sua obra, de toda a sua vida, de sua ressurreição, como falamos no domingo. Nós, o povo da esperança, temos esperança por causa dele. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, a nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. A nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Ó, esperança de Israel. Ele é a nossa esperança, nunca se esqueça disso. E que Ele seja louvado e glorificado através das nossas vidas e através de tudo o que a gente faz nessa terra. Que seja
para o trabalho dele, que seja por causa dele, que seja para uma pessoa, por causa de uma pessoa, que nós, como servos do Senhor, possamos sempre glorificar aquele que foi digno de abrir os 7 selos. Eterno Deus, eu agradeço ao Senhor pelas nossas vidas. Agradeço porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Abençoe, ó Senhor Deus, esse culto. Abençoe os teus servos, ó Senhor Deus, que estão em casa, assistindo, ó Pai, ao culto. Também te cultuando, ó Senhor. Abençoe essa igreja, ó Pai eterno. Nos use, ó Pai, de acordo com a tua vontade. Não nos deixe, ó Pai, de forma nenhuma te envergonhar, mas que nós possamos ser boas testemunhas. Que o Senhor se agrade de nós, porque nós cumprimos, ó Pai, por ter cumprido aquilo que o Senhor mandou. E, ó Deus eterno, que o Senhor, ó Pai, possa abençoar homens e mulheres que são pecadores, reconhecem isso e por causa disso, sempre estão, ó Pai, aos teus pés, ó Senhor Deus, clamando, ó Pai, pelas nossas vidas, por uma vida santa, para que a gente possa viver isso nesse mundo, Pai. Nos ajude, ó Santo Deus, em cada obra que nós temos a fazer. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os irmãos perceberam que a nossa lista de pedidos, ela está bem grande. Eu tenho alguns pedidos aqui que a Sarinha ela separou para mim, até agradeço a Sarinha. Mas a gente tem, por exemplo, com Covid hospitalizado, 2 pessoas. Neuci, é um pedido da irmã Marli Rodrigues, e Adriano, um pedido da irmã Raquel. Aí, com problemas de saúde, né? Vitor, Camila e o Vitinho, todos com suspeita de Covid. Precisamos orar pelos irmãos, né? José Luiz, tumor na cabeça, né? Aguardando o resultado de exames. Meire, grávida com suspeita de Covid, né? E Lúcia, que é tia da nossa irmã Priscila Carilli. Aí nós temos pessoas agradecendo pela melhora de saúde. Isso nos deixa muito contentes. Aí a lista é um pouquinho maior, ainda bem, né, irmãos? Irmão Joel, vizinhos da irmã Marli Rodrigues, Lorena, Lucimara, Dilson, Geraldo, Expedito, Roberto, Lilian e Dona Antônia. Então, todas as pessoas estão agradecendo porque melhoraram a saúde. E aí a gente tem um agradecimento especial, né? Essa tarde, ontem já tivemos uma ótima notícia, que a irmã Sueli foi extubada. Isso foi excelente, irmãos, né? Uma grande bênção para nós, irmãos, uma grande bênção, né? Para o Gilson, para a irmã Severina. Isso trouxe muita alegria para a nossa igreja, é claro, né? Para a sua família. E, irmãos, hoje nós tivemos mais um pouquinho, né, de grande alegria. Por quê? Porque, pelo que a médica falou essa tarde, a irmã precisa de mais umas 48 horas para que ela, né, a gente tenha ainda mais boas notícias. Foi assim, mais ou menos, o recado que ela passou. Ela ainda está passando por um período ainda meio de confusão, mas isso é normal para quem é entubado, certo? Então está passando por esse momento de confusão, mas daqui a pouco ela já vai estar recuperada. Pelo menos agora é o que a gente espera. Nós oramos tanto, né, pela melhora da irmã, agora ela teve uma melhora e a gente quer mais, claro. A gente quer ela totalmente recuperada. A irmã está fazendo fisioterapia, eu acho que a maioria dos irmãos viram isso daí, ela está fazendo fisioterapia. Irmãos, que bênção, né? Eu fico muito contente. E que a gente continue orando, né, pela irmã Fátima. Eu não tive notícias dela hoje, mas eu tive notícias dela ontem. Então a gente está esperando mais exames. Mas, graças a Deus, ontem a saturação estava boa dentro das condições que ela está. Mesmo que ela teve um pouquinho de falta de ar, precisou fazer exames. Vamos orar para que a nossa irmã não precise de um tratamento mais agressivo, né? Vamos orar pela irmã Fátima. A irmã Maria das Dores teve alta do hospital, motivo de alegria para nós também. E aí, infelizmente, nós precisamos orar pelo conforto, né, de familiares de pessoas falecidas. O pastor Viana tinha pedido por André, ele faleceu. A irmã Marli Rodrigues tinha pedido por Eliane, ela faleceu. A irmã Isabel pediu por Gracele e também veio a falecer. Então, precisamos orar pelo conforto
dessas famílias. E são novos pedidos, tá bom, irmãos? Isso aí são coisas novas que aconteceram nessa semana, de domingo para cá. Vamos tentar, né, orar para que essa lista nossa diminua, porque, irmãos, é uma coisa assustadora, né? Isso daqui, tantos pedidos assim, né? Muitos mesmo. Na verdade, 1, 2, 3, 4, olha, são telas e telas no meu celular aqui, tá? Então, muita coisa, vamos orar para que essas pessoas realmente melhorem. Vou fazer uma oração agora, depois cantar mais uma canção, e aí nós vamos para o nosso estudo. Eterno Senhor, obrigado pela noite, obrigado ao Senhor Deus, porque o Senhor tem recuperado pessoas, ó Pai Santo, e nós te agradecemos por isso, te louvamos. Queremos te pedir em especial pela irmã Sueli, pela irmã Fátima, ó Senhor Deus, pela irmã Maria das Dores. Obrigado pelas recuperações. A irmã Maria de Fátima ainda precisa, ó Senhor Deus, de um pouco mais de cuidado. Nós te clamamos por sua vida e sua saúde. Que o Senhor dê muitos anos de vida à tua serva, ó Pai. A abençoe para que ela possa dar frutos para a tua glória. Pai eterno, agradecemos também porque outros irmãos se recuperaram e estão se recuperando. Outras pessoas, ó Senhor Deus, estão se recuperando. E nós te agradecemos por isso. Clamamos pelo conforto, né, dessas famílias, ó Senhor Deus, que perderam essas pessoas que elas tanto amavam, ó Senhor. Conforte os corações, dê oportunidade delas, ó Senhor Deus, de serem confortadas pelo Espírito Santo do Senhor e também serem salvas por Cristo Jesus. Eu clamo também pelos irmãos que estão passando por dificuldade, em especial peço pelo Vitor, a Camila e o Vitinho, ó Senhor Deus, que o Senhor possa cuidar deles, os abençoar e que a gente tenha, ó Senhor Deus, uma boa notícia em relação ao que eles passaram durante esse dia. Que o Senhor os abençoe e também, ó Senhor Deus, abençoe os demais que estão pedindo por sua saúde. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar mais uma canção e logo após essa canção nós vamos para o nosso estudo bíblico. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor.
Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Bem, hoje eu estou sozinho porque o pastor Viana, ele está viajando, está passando um período de descanso. Vamos orar, né, pelo nosso pastor, orar pela irmã Mariana também, pelo Davi. Eles estão passando por um período de descanso. Isso é bom para a vida dele, é bom para a irmã Mariana também. Acredito que eles vão assistir o culto. Que Deus abençoe os irmãos, onde quer que os irmãos estejam, que seja uma grande bênção para todas as pessoas que estiverem ao redor dos irmãos, tá bom? Vamos lá para agora o estudo da palavra. Apocalipse capítulo 8, eu vou ler apenas o verso 1. Vamos lá, livro de Apocalipse capítulo 8, apenas o verso 1. O verso diz assim: e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. Obrigado, Senhor Deus, pelas Escrituras, obrigado pela Tua palavra. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, por causa dela, Senhor Deus. Na nossa vida, o Senhor tem mudado a nossa vida. O Senhor tem usado a Tua palavra, Senhor Deus, através de nós para mudar a vida de outras pessoas. E nós te agradecemos pelas Escrituras. Nos ajude a entender, ó Pai, mais uma parte da Bíblia. Nos ajude a glorificar a Tua pessoa, o Teu Filho Jesus, ó Senhor Deus. Aquele que morreu por nós na cruz e ressuscitou, aquele que é digno de abrir os selos. Ó Deus, que nós possamos a cada dia caminhar nessa terra, nas boas obras que o Senhor preparou para nós. Caminhar nessa terra de acordo com a Tua palavra e de acordo, ó Senhor Deus, com o ensinamento do Santo Espírito em nossos corações e nossas mentes. Abençoe a nossa igreja cada dia, abençoe a nós como servos Teus, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Agora nós estamos na abertura do sétimo selo. O verso 1 diz: e havendo aberto o sétimo selo. Muito bom. Se você lembrar, o sexto selo já faz algum tempo, né? Entenda comigo, no nosso estudo, que já foi aberto. Por quê? Porque, na verdade, o sexto selo não foi aberto logo acima desse, no texto bíblico. Não foi aberto no capítulo 7, por exemplo. O sexto selo, meus irmãos, foi aberto no capítulo 6. No verso 12 do capítulo 6, o sexto selo é aberto. Então vamos lá comigo, por favor, Apocalipse, capítulo 6, verso 12. O verso diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. O sexto selo é aberto, e a partir daí vai descrevendo o que está acontecendo. Verso 13: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo o servo e todo o livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Ótimo. Aí acaba, irmãos, o sexto selo. Por quê? O sétimo capítulo de Apocalipse, o capítulo 7 de Apocalipse, vai falar sobre os servos de Deus, aqueles que serão selados. Então, entre o sexto selo e o sétimo selo, nós temos aqueles que serão selados. Nós temos um interlúdio.
É isso que vai acontecer. Então, entre o sexto e o sétimo selo, a gente tem alguma coisa acontecendo. Isso não é a única vez que vai acontecer no livro, porque olha comigo, ó, capítulo 8, se você está vendo aqui, acima do verso 1 está escrito, a abertura do sétimo selo. Na minha Bíblia, acima do verso 6, do capítulo 8, está escrito assim, as 4 primeiras trombetas. Quando nós vamos para o capítulo 9, acima do verso 1, o subtítulo é a 5ª e a 6ª trombetas. Quando você chega no capítulo 10, não fala de trombeta. O capítulo 10, acima dele, o subtítulo é um livro é trazido do céu por um anjo. Passa o capítulo 10, capítulo 11, no verso 3 do capítulo 11, se você estiver acompanhando comigo esse raciocínio, acima do verso 3 tem mais um subtítulo, as 2 testemunhas. Somente no verso 15 do capítulo 11, a 7ª trombeta. Então vamos só ver o seguinte, ó. O capítulo 7 é um interlúdio entre o 6º selo e o 7º selo. Os capítulos, isso, 10 inteiro e 11, de 1 a 14, vão colocar um outro interlúdio entre a 6ª e a 7ª trombeta. Entendeu? Então, o livro de Apocalipse não é simplesmente uma sequência. Sempre eu tenho tentado dizer isso eu tenho dito isso aos irmãos, para que os irmãos entendam isso. Não pode ler numa sequência. As coisas estão acontecendo. E aí, na nossa cabeça, assim, é estranho o 6º selo não estar junto com o 7º. Por que tem que ser selado da forma como... A gente não sabe a sequência. Tá, meus irmãos? Mas a forma como o Senhor Jesus decidiu que João contasse isso para nós foi desse jeito. Porque entre a 6ª e a 7ª trombeta tem que acontecer as 2 testemunhas. Não, é só a forma como está sendo escrito. A gente não sabe a sequência dos eventos. A gente só sabe a sequência dos eventos na questão de 1º, 2º, 3º. E assim, tem vários sets aqui em Apocalipse, tá? Então, este é o último selo do livro que estava na mão direita de Deus. E aí, como nós estamos acabando, os selos, eu sei que eu já li o texto hoje, mas quero ler novamente. Nós estamos acabando os selos. Então, eu queria lembrar você, lá do capítulo 5, leitura novamente, certo? De onde vêm esses selos? Esses selos que foram abertos, onde eles estavam? Capítulo 5, verso 1. Lembrando, ó. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, agora é o último selo deste livro que estava na mão direita de quem estava sentado no trono, Deus Pai. E vi um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, quem está falando isso é João. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E aí vem o verso, que é o verso que nós cantamos hoje, de certa forma, certo? Em 2 canções. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Então, quem é que está desatando o 7º selo? O mesmo que desatou os 6 primeiros. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Jesus, o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que foi mudo para a cruz, para morrer por nós. Ele é digno de abrir. Ele foi digno de abrir. Ele será digno de abrir. Ele é sempre o Senhor Jesus. Verso 6. E olhei,
e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Essa parte da Bíblia, Apocalipse capítulo 5, verso 7, ela é linda, porque é como se Deus estivesse entregando ao cordeiro toda a autoridade. Porque a gente não pode esquecer lá de Filipenses 2, lembra? Que o nome dele está sobre todo nome. E que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lembra disso? É a autoridade entregue a ele. E por que entregue ao cordeiro? A gente tem que lembrar que o Senhor Jesus, ele é Deus e ele é homem, ao mesmo tempo. É algo que para nós é incompreensível, mas ele se fez homem para poder morrer. O Deus Jesus nunca morre. O Deus Filho nunca morre. Agora, aquele que se fez homem, para que pudesse passar para a morte, morre, e aí é o nosso representante no céu. Então, a autoridade é passada ao cordeiro, que foi morto. Ótimo. Verso 7. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Eu vou parar aqui. E aí a gente começa a ver a história dos livros, certo? A história dos selos sendo abertos. Muito bom. Jesus é este que desata os selos. Verso 5 e verso 7 do capítulo que a gente acabou de ler. É parte do capítulo que a gente acabou de ler. E aí agora, irmãos, ele abre o 7º selo. O livro contendo os últimos acontecimentos da história está pronto para ser aberto. Então o livro que estava na destra de Deus, agora está pronto para ser aberto. É claro que algumas coisas já nos foram contadas, mas agora vem as trombetas e vem as taças. Aí a gente, claro que vai ser para frente isso daí. A gente está estudando 2 capítulos por ano. A gente pega um mês e estuda um capítulo, tá? É isso que a gente está fazendo. Então no segundo semestre a gente vai estudar o capítulo 9. Então vamos devagar. Mas é claro que, Ney, eu estou curioso. Excelente, pode ir estudando. É que a gente tem outras coisas para estudar, e o livro de Apocalipse a gente estuda 2 capítulos por ano, tá? A gente vai estudar o capítulo 8 agora, nesse semestre, umas 4 mensagens. Depois, no outro semestre, a gente estuda o capítulo 9. Então, na verdade, esse ano a gente não vai chegar nem na 7ª trombeta. A 7ª trombeta é só o ano que vem, assim, no nosso estudo. Não é que você não pode estudar, na verdade você deve. Mas como igreja, o plano é só estudar o ano que vem, tá? Para também não ficar toda hora pregando só sobre Apocalipse. Então, estudar 2 capítulos por ano é uma boa para a gente poder aprender um pouco mais. Agora, o Senhor Jesus está está desatando o 7º selo. O livro da história dos últimos acontecimentos está pronto para ser aberto. E aí eu te pergunto, vamos lá. Você está lendo a história, vamos imaginar que você está lendo a história. Começou o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Chega no 5, você vê a autoridade passando para Jesus. Um livro selado, com 7 selos. Aí vai no capítulo 6, os selos começam a ser abertos. O capítulo 7, os servos do Senhor selado. Aí, de repente, ia havendo aberto o 7º selo. Aí eu pergunto para os irmãos, o que você esperava que acontecesse? É uma coisa interessante. O que acontece? Porque assim, a gente espera que aconteça uma coisa parecida com o que a gente tinha visto antes. Mas aí, irmãos, ao abrir o 7º selo, a Bíblia diz, e fez-se silêncio no céu por quase meia hora. É isso que a Bíblia diz para nós. E você pode ver que o verso 2, o verso 3, o verso 4 e o verso 5 não vão falar de selos. A gente vai estudar esses versos 3, 4 e 5 na próxima semana. Mas uma leitura, olha só. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas.
Aparecem as trombetas aqui. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões e relâmpagos e terremotos. Pronto. É isso que a gente vê após a abertura do sétimo selo. Após a abertura do sétimo selo, a gente vê silêncio e a gente vê os anjos. Uns têm trombetas, por enquanto é só citado que eles têm trombetas, e aí a gente vê um outro anjo que tem outras coisas. Ele tem um incensário. E aí a Bíblia fala sobre as orações dos santos. Mas trombetas, por enquanto, nenhuma. E nenhum acontecimento do sétimo selo. Pelo que tudo indica, né? Você já está percebendo. As 7 trombetas parece que estão englobadas no sexto selo. Interessante isso daí, né, irmão? Porque é o seguinte, irmãos. Se a gente olhar toda a destruição que está acontecendo no livro de Apocalipse, você perceber que sempre vai havendo destruição, olha, tinha que ter muito planeta para destruir desse jeito. Então você percebeu, ó, o sétimo selo, pelo que tudo indica, engloba as 7 trombetas. Porque não tem nenhum acontecimento no sétimo selo. No sétimo selo existe silêncio. Interessante isso, né? Mas aí está. Aí você pode estar se perguntando, e por que esse silêncio? A gente vai ver isso em algum outro momento? Parece que não. A tradição judaica fala sobre silêncio no céu? A tradição judaica fala, mas a gente não vê isso na Bíblia desse jeito, silêncio no céu, né? Talvez não estamos lembrados, mas é uma coisa específica aqui. Por que esse silêncio do céu? E aí é aquele negócio de Apocalipse. A gente vai estudando Apocalipse e eu vi, irmãos, pelo menos 8 interpretações para essa meia hora de silêncio no céu. 8. Eu não vou falar que elas estão erradas, certo? De forma nenhuma. Se você tiver escolhido uma agora, pela leitura que a gente fez dos textos bíblicos hoje, né? É Apocalipse 5, de 1 a 8, Apocalipse 6, de 12 até 17, pelo estudo que a gente fez do capítulo 7, pela leitura de Apocalipse 8, de 2 a 5, irmãos, qualquer interpretação que você der, não sendo heresia, né? Irmãos, a gente não pode discutir. Como eu estou falando para os irmãos, eu estava dando uma olhadinha, eu vi 8 possíveis causas deste silêncio. A Bíblia conta para nós o que é esse silêncio? É claro que não. Irmãos, quando a Bíblia conta coisas para nós, de vez em quando cada grupo de cristão interpreta de um jeito, imagina quando ela não conta, certo? Então, por exemplo, ó, eu vi uma aqui. Por que esse silêncio? Então, olha só, é devido às orações dos santos. Olha, se alguém interpretar desse jeito, porque abaixo desse texto do silêncio, tem realmente as orações dos santos. Por quê? Porque no verso 3 diz, e veio outro anjo e pôs-se junto do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. No texto está falando isso mesmo. Agora, é por causa das orações dessas pessoas que teve silêncio? Então, como é? Então, por exemplo, olha só. Um autor, falando sobre uma tradição judaica, dizia assim, que à noite os anjos cantavam e durante o dia eles ficavam em silêncio para que Deus pudesse ouvir as orações dos santos. Isso é uma tradição, um autor fala sobre isso daí. Então, está vendo? Tem 8, tá? Eu só peguei 2 aqui e uma que eu gosto mais. Simplesmente,
uma cessação de revelação. Então, olha só, eu achei interessante essa daí. Simplesmente que durante meia hora não teve mais revelação para João. Olha que coisa interessante. A gente não sabe quanto tempo João fica nesse momento da vida dele para que ele pudesse aprender tudo que está no livro de Apocalipse. Certo? A gente não sabe. A gente tem que lembrar que este livro era lido. Era para ser lido nas igrejas. Quando a gente olha para o primeiro século, a gente tem que pensar em igrejas, irmãos, do tamanho de uma casa, assim. Eu não estou falando de paredes, não é isso. Você tem que pensar assim, numa igreja que caiba numa casa. Então pega seu grupo de estudo. Você tem um grupo de estudo? Pega seu grupo de estudo. Aí você tem que fazer. Certo? Você tem que pensar, numa casa grande, talvez caiba 50 pessoas. Isso é uma igreja grande. Ou uma sinagoga inteira que se converteu. Vamos imaginar. Tá? Tá? Tudo bem? Então é isso que a gente tem, irmãos. Então, o livro era lido. Ótimo. Então, a gente não sabe quanto tempo João teve para escrever isso. Mas se a gente pegar uma leitura direta, a gente fica alguns minutos lendo o livro de Apocalipse, certo? Vai dar algumas horas lendo, tá? Tudo bem? A gente pegar 1h30, talvez, sei lá. Quantas páginas tem? Eu não sei. Eu não contei as páginas. Mas vamos imaginar lendo devagar 2 horas. Aí, isso lendo, porque o livro era lido. As pessoas ouviam. Muita gente não sabia ler. Tem que lembrar disso, primeiro século. Nós não somos os primeiros leitores. Alguns sabiam ler, outros não sabiam. De vez em quando, hoje em dia, a gente encontra pessoa que não sabe ler, irmãos. Então as pessoas ouviam o texto. E meia hora que não houve mais revelação. Achei interessante essa forma. Eu não acredito nisso, mas é muito interessante. As orações dos santos também acho bacana, tá? Por isso que eu separei essa para os irmãos. As outras também, é claro, irmãos, a gente tem que respeitar, as pessoas estudam mais que a gente. Na verdade, a gente sabe que tem outras interpretações, que teve gente com coragem para estudar durante muitos anos e realmente colocar na sua obra de final de vida, talvez. Entendeu como é que é? No final da vida de um grande estudioso da Bíblia, ele pega e põe aquilo. Então, é claro que eu não posso menosprezar e nunca vou fazer isso, tá? Mas eu separei as que eu acho melhor. Essas duas eu acho bem bacana e eu vou dizer, a que eu gosto mais, tá? Irmãos, para mim, e aí deixo o pastor Viana, outros irmãos que estudam e pregam a palavra, não tem nenhum problema se os irmãos discordarem de mim, tá? E nem, é claro, qualquer irmão que estuda o livro de Apocalipse goste. Como eu gosto de olhar para essa meia hora? Para mim, esse aqui é o silêncio da expectativa. Assim, eu gosto de pensar assim. Sabe aquele negócio de alguém chegou e abriu um telegrama e ficou calado? É que agora não tem mais telegrama, sei lá. Tem telegrama ainda, Salsão? Tem? Tá, mas qualquer coisa. É porque quando a gente era jovem, as coisas demoravam. Criança, né? Não tinha telefone, celular, nem se fala. Então chegava um telegrama, sabe? Mas sei lá, alguma coisa. Alguém abre algo que está escrito para um grupo, certo? Alguém mandou um bilhete, vai. Aí bilhete tem. Alguém deixou algo escrito, aí a gente abre o bilhete. Só um lê, né? Porque está na mão de um. Aí aquele grupo está ali na frente. Aí a pessoa lê e não fala nada. O que a gente fala para essa pessoa? Fala logo, não é isso que a gente fala? Para mim, esse silêncio de por quase meia hora é o silêncio da expectativa. Desse jeito, do mesmo jeito que se eu tiver algo para ler, eu ficar lendo primeiro, alguém fala logo o que está escrito. É esse silêncio. O silêncio da expectativa do início do fim dos tempos. Este é o silêncio que está no céu. Irmãos, para deixar claro, na minha opinião, tá? Não tem problema. Eu acho que é o silêncio para ouvir as orações dos santos, como um determinado autor falou. Ótimo, você tem uma base bíblica aqui, no verso 3, para você falar, são essas orações que devem ser ouvidas. Irmãos, não tem nenhum problema. Tem gente que crê assim. Olha, eu gostei daquela que fala assim, ó, é meia hora que a revelação foi cessada. Irmãos, não tem nenhum problema.
o Senhor Jesus estava relatando tudo pro apóstolo João, de repente ele para. Não tem problema também, tá? Eu gosto mais dessa ideia, da expectativa do início do fim dos tempos, sabe? Do fim dos tempos mesmo. Nós já estamos, realmente, eu sei que nós estamos nos fins dos tempos, tá, irmão? Desde que Jesus foi, eu sei disso. Só que eu estou falando nesse momento aqui, ó. Aquilo, sabe, vou falar assim, ó, o fim dos fins, vai. O fim do fim, vou falar assim, tá? Porque agora as coisas vão mudar. O conteúdo do livro agora vai ser revelado. E ele começa com as trombetas. A gente não vai falar das trombetas na próxima semana. Mas daqui a 2 semanas a gente vai falar destas 4 primeiras trombetas. Não sei se a gente vai falar das... Não, acho que talvez dê para falar... Vou ver se dá para falar das 4 de uma vez ou a gente fala das 2 primeiras e deixa a terceira e a quarta para uma outra semana. Não sei se eu vou dividir isso em 3 mensagens ou em 4. Mas pelo menos 3 será, porque semana que vem é dos versos 2 a 5. Vamos ficar com o verso 1 hoje, tá bom? O silêncio ao abrir o 7º selo. Que Deus te abençoe e que isso sirva para você ter mais curiosidade para estudar a Bíblia. Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor tem cuidado de nós agradecemos e pedimos que o Senhor abençoe os teus servos. Muito obrigado por tantas bênçãos na nossa vida, ó Senhor Deus, que o Senhor possa ser engrandecido a cada dia, engrandecido pelo teu povo quando se reúne como igreja e por nós, caminhando nessa terra, no caminho que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Até domingo.